nome de usuário, uma senha para acessar sempre. Isso é porque a central quer saber de que lugares do mundo existem mais pessoas interessadas, etc. Só pedem esses dados básicos de você ter o seu nome e, principalmente, as coordenadas da sua cidade, porque a passagem ela depende de que lugar da Terra você está. Muitos eventos astronômicos acontecem muito longe da Terra e não faz muita diferença você estar no hemisfério norte, no hemisfério sul, etc., para observar. Por exemplo, um eclipse lunar é observável de vários lugares da Terra ao mesmo tempo, porque a Lua está longe. Agora, o satélite ele passa muito próximo da Terra. São centenas de quilômetros de altura em relação à superfície. Pensem que o diâmetro da Terra tem 12.000 quilômetros. Então, ele passa quase grudado na Terra. Então, faz muita diferença estar na América, estar na África aqui. Quem está na África aqui vai ver a estação espacial passando. Quem está na América não vai ver. Então, é importante ter as coordenadas da sua cidade para fazer isso. Eu estou colocando um exemplo aqui de um site da Alemanha, ele é de Munique, esse Heavens Above, e ele é muito eficiente para ver as passagens de satélite. Basta se cadastrar, entrar e navegar aqui à vontade. Tem mais uma série de informações sobre planetas, cometas, céu estrelado, medição do tempo, etc. Como exemplo, vamos escolher um objeto, que é a Estação Espacial Internacional. É o maior objeto em órbita da Terra. Ele é muito grande, 110 metros de comprimento. Isso é um campo de futebol que está em órbita. Então, quando você vê aquele ponto luminoso cruzando o céu, mentalize que ele está a cerca de 300 quilômetros de altura, distância de Curitiba até Florianópolis, por exemplo, na vertical. E é um objeto enorme. Claro, você não consegue ver olho nu nenhum detalhe dele, por causa da distância que ele está. Ele aparece como uma estrela muito brilhante cruzando o céu. Dependendo do ângulo que ele reflete o Sol, chega a brilhar como Vênus, a Estação Espacial Internacional. Uma massa enorme, 306 mil quilogramas. Claro, ela foi posta em órbita aos poucos. Ela foi sendo construída em órbita. Então, os veículos espaciais levavam novas peças, novos módulos, e acoplavam a ela, e iam colocando. E é importante dizer, sempre em órbita. Todos esses trabalhos de acoplamento são feitos com a estação em movimento. Então, o veículo vai e entra em órbita junto, e é uma velocidade muito alta, nós vamos ver isso daqui a pouco. E os dois em alta velocidade se acoplam, acontecem as trocas, quando levam mantimentos para os astronautas, por exemplo, tem tripulantes na estação espacial permanentemente a bordo. Então, ela foi, no início era um objeto menor, mas agora ela está desse tamanho, está uma coisa enorme aqui. Aqui aparece o planeta, então, embaixo dessa imagem da estação espacial. O objeto escolhido é a Estação Espacial Internacional, International Space Station. E eu escolhi, então, aqui, para mostrar um exemplo de como isso acontece, uma passagem escolhida. Ela aconteceu em 2008, mas de 2 em 2 semanas, de semana em semana está acontecendo isso. É que essa nós temos registro fotográfico da própria passagem, dos estudantes observando tudo, então por isso ela está constando aqui. Isso daqui é uma simulação em outro site que mostra o céu estrelado, esse site Your Sky. Eu tenho a referência dele no último slide. Isso aqui simula um pedaço do horizonte em Curitiba, para as nossas coordenadas, sudoeste, oeste, sudoeste, sul, sudoeste. Aqui constelações do hemisfério sul, que são visualizáveis, constelação do Tucano, do Grou, do Índio. O traço azul é a órbita da estação espacial, como ela seria vista por um observador aqui em Curitiba. E o pontinho branco ali que está marcado ISS, com a seta, é a estação passando no céu. É bem visualizável esse movimento. Ela vem do sudoeste, nessa passagem, e vai cruzar todo o céu no sentido nordeste. Ela aparece num horizonte, cruza o céu, se põe no outro horizonte e dura cerca de uns 5 minutos toda a passagem da estação espacial. O site Heavens Above
ele oferece essas imagens para cada passagem. A carta celeste e a projeção no solo. O que é isso? Isso é o observador que está na Terra, vendo todo o hemisfério acima dele, estrelado aqui, projetado num círculo. Estão aqui, então, todas as constelações, os pontos cardeais. Planetas que eventualmente estejam no céu aparecem aqui. O planeta Mercúrio, Saturno estavam no céu. A Lua estava se pondo lá no oeste. E esse traço é a órbita da estação espacial, só nesse pedaço do céu, claro. É um trecho da órbita que está sendo vista aqui da Terra. A seta vermelha mostra em qual sentido aconteceu a passagem. Então ela vem aqui de baixo, aquela constelação do Tucano, por exemplo, que apareceu lá, né, na simulação. Ela vai subir lentamente, passar próximo do zênite nessa passagem e se dirigir para o horizonte nordeste. O outro gráfico aqui é uma projeção no solo. Isso aqui é o Oceano Atlântico Sul, América do Sul, costa brasileira. Esse UTF-PR é a nossa universidade, foi o código do lugar que eu coloquei na simulação. O círculo é a região de onde ela vai estar visível aqui. E a reta é a órbita projetada no planeta. Então, como se fosse a sombra da órbita, né, vertical, uma projeção vertical no planeta. Isso aconteceu de manhã. Aqui são 6h14 da manhã, quando ela aparece no horizonte sudoeste. Ela se desloca por aqui, passa quase em cima de Curitiba e vai para o nordeste, olha, 6h20, 6h14, 6h20, num total de 6 minutos, um pouco menos, ela é visível, então, acima do horizonte. Isso aconteceu em 15 de outubro de 2008. Mas tem passagens frequentes disso daqui. Isso aqui chama atenção para uma coisa notável, né? Você está em Curitiba, olhando o céu, você olha para sudoeste, vê um ponto luminoso que parece um aviãozinho, ele cruza o céu, 6 minutos depois ele desaparece. E você olhando para o mapa, você constata que quando ele apareceu a sudoeste, ele não estava em cima do terminal do Pinheirinho, ele estava no Uruguai. 1, 2, 3 minutos. Ele está em cima de Curitiba. 1, 2, 3 minutos, está no Espírito Santo, quase na Bahia. Imaginem a velocidade com que esse objeto está se deslocando. Para conseguir, em questão de minutos, vir do Uruguai a Curitiba. Um voo em alta velocidade do Uruguai a Curitiba demora horas. Então, uma velocidade muito, muito superior à de qualquer avião. Esse objeto de 100 metros de comprimento que está pendurado lá a 300 quilômetros de altura, com gente dentro. Então, quando o estudante mentaliza esse tipo de coisa, ele para, olha para o céu, vê aquele objeto, imagina o que é aquele objeto, que tem tripulação, que ele está solto lá no espaço, só preso à Terra pela gravitação, e voando nessa velocidade enorme, isso chama muito atenção e desperta nele uma série de perguntas. E aí é o momento correto de nós aplicarmos, por exemplo, o formalismo das leis de Newton a essa situação. Nessa hora, um estudante está curioso para saber como funciona essa coisa. Sobre a altura da estação espacial, ela não é constante, porque existem perdas. O sistema não é totalmente conservativo, como a gente diz. Existem perdas de altitude na estação espacial. Por incrível que pareça, mesmo a 300 quilômetros, existe atrito. Quase não tem atmosfera. Tem uma ou outra moléculazinha de nitrogênio e oxigênio lá. Mesmo assim, aos poucos, ela vai perdendo energia. Outro fator que faz ela perder energia é a luz do Sol. Porque a luz exerce pressão, a luz empurra fracamente os objetos. Então ela acaba causando perdas de altitude ao longo dos meses. Vejam aqui, 2009, isso aqui está atualizado para ontem. Março, abril de 2010. Né? O que são essas subidas aqui? Isso é feito artificialmente.
vai um veículo espacial lá, com combustível, com alimentação de energia, e com foguetinhos propulsores, ele faz com que a estação espacial volte a assumir aqui uma altura. Um tempo depois ele faz isso de novo, daí ela cai, depois de um tempo ela vai de novo, vai de novo. Bem recentemente, em fevereiro, teve aqui um empurrão forte. Ó. Ela variou aqui dos 342 para 350 quilômetros de altura. Então, uma altitude variável. Se você quiser usar esse dado para um problema de física, por exemplo, eu vou mostrar um exemplo aqui, dá para você abrir lá o Heavens Above, pegar lá a altura da ISS, pega esse gráfico e lê no gráfico aqui qual é a altura atual dela para passar para os estudantes. Ou até você pode passar para os estudantes estudarem isso. Pesquisem qual é a altura da ISS em abril de 2010. Né? Eles mesmos vão procurar e vão voltar com esse valor, que eles vão ler no gráfico lá. É até mais interessante. Então, principalmente causado pelo atrito com a atmosfera, essa perda de altitude, e os ganhos que aparecem aqui, que são chamados em inglês de reboosts, eles são aplicados por veículos espaciais acoplados. A gente vai precisar disso para resolver um probleminha, então, envolvendo o movimento circular com dados numéricos. Então, a estrutura aqui do nosso trabalho mostra primeiro uma revisão das leis de Newton, já contextualizada na estação espacial. Depois mostra como se observa o satélite, como uma motivação para estudar mais profundamente aqui a parte da física. E agora mostramos um exemplo com números desse movimento circular do satélite em torno da Terra. Dados numéricos reais. Então, primeiro, o modelo que está sendo adotado. Aqui, então, está o planeta Terra. Aqui, fora de proporção, a órbita da estação espacial. Ela está aparecendo mais longe do que está na verdade aqui, para eu poder fazer o desenho, senão fica colado praticamente aqui e não dá para entender direito. O que a gente quer mostrar? Que o movimento circular, eu tenho que considerar nele não a alturinha da órbita desde a Terra até lá, e sim a distância do centro da Terra até o satélite. Isso que é o raio da órbita, certo? Então, a gente está tratando uma órbita com geometria circular, com velocidade tangencial constante, em módulo, né? Então, sempre aqui o tanto que ele anda é constante em torno de uma volta. O raio da órbita, que nos interessa para os cálculos aqui, ele é dado por um Rzinho, que é o R maiúsculo índice T, raio da Terra, isso aqui é uma constante, é o tamanho do planeta, metade do diâmetro, está aqui. Mais o H minúsculo, que é a alturinha dele em relação à superfície, que é aquele do gráfico lá, os 350 quilômetros mais ou menos. Raio médio da Terra. 6.367 quilômetros, isso tem em várias tabelas, é um dado conhecido, pode ser pesquisado, basta uma fonte confiável. Até os apêndices dos livros de física trazem esse dado aqui. Altura média da órbita, isso daqui eu fiz um cálculo médio em função daquele gráfico, 352 quilômetros, esse é referente a abril de 2009. Então, no caso, eu vou somar o raio da Terra com a altura da órbita, soma simples aqui, que dá 6.719 quilômetros, que é a distância do centro até o satélite. Isso, então, é o modelo que nós estamos adotando. Esse valor, então, que vai ser importante na sequência dos cálculos aqui. Agora, muito cuidado. Vamos tratar com o formalismo da física mesmo. Vetores. Existe um vetor para a posição do satélite a cada instante. Esse vetor é simplesmente uma linha que une o centro da Terra com o satélite naquele instante. Então, o instante inicial TI tem um vetor RI apontando do centro para lá. O módulo desse vetor é a própria distância do centro até o satélite, aquele valor constante que a gente calculou lá, 6.719. Num instante final, depois de um certo tempinho que passou aqui, há um novo vetor, que o módulo dele é igual ao de antes, mas mudou a orientação. Está mudando de posição, o vetor muda de orientação. Então, é um vetor posição variável. Vetor posição constante é o corpo parado mesmo.